Olá! Como vocês sabem, eu sempre vou direto ao ponto, né? Brasil, um país emergente, é o tema da nossa aula de hoje. Antes de aprofundar, eu não sei se vocês já assistiram a aula sobre DH ou se eu programei para passar depois essa aula. Provavelmente eu programei para depois. Mas é um ponto específico, é um pré-requisito para você compreender esse tema. Mas não vai sair prejudicado se você não assistiu, porque eu vou fazer uma retomadazinha básica aqui agora, tá bom? Primeiro a gente precisa entender essa classificação de país emergente. O que é isso, professora? Por que emergente? Bom, lá no pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo era dividido em países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Essa era a regionalização global, tá? E como era feita essa divisão? Os países desenvolvidos, os países de primeiro mundo eram os países capitalistas ricos ou países capitalistas industrializados, tá? Os países de segundo mundo eram os países socialistas. Os países de terceiro mundo eram os capitalistas pobres ou capitalistas de industrialização fraca ou sem industrialização. Países africanos, Brasil, por exemplo, fazia parte do terceiro mundo. Por isso que hoje não se fala mais, o Brasil, porque o Brasil é um país de terceiro mundo. Não, o Brasil é um país emergente, ou o Brasil é um país subdesenvolvido. Porque após a Guerra Fria, quando o socialismo caiu, apenas 4 nações continuaram socialistas, o capitalismo imperou, etc. e tal, vocês vão entender isso quando eu falar de IDH, o mundo ficou dividido, a regionalização global ficou dividida em norte desenvolvidos, sul subdesenvolvidos, tá bom? Mas não é marcado pela linha do Equador, não. É uma linha geoeconômica, tá? E aí dividiu o mundo, regionalizou o mundo dessa forma. E aí quem eram os desenvolvidos? Os antigos capitalistas, ricos, mas que apresentavam qualidade de vida, ou seja, um IDH muito alto. O IDH ele classifica a partir do PIB, da saúde e da educação. São 3 indicadores que vão retratar se aquela população tem uma qualidade de vida, se o reflexo da economia ele bate na população, tá bom? Enfim, os países que não atingem o IDH alto, eles não são considerados desenvolvidos, e aí eles ficam no grupo dos subdesenvolvidos. Só que aí estava muito embolado, porque tinha países como o Brasil, que eram referência econômica, né, que tinham se industrializado bastante, né, no cenário atual, no contexto atual, mas eles não podiam ser considerados desenvolvidos porque ainda apresenta problemas de infraestrutura na saúde, na educação, no saneamento básico, enfim, na qualidade da vida da população. Mas eles também não podiam ser considerados países subdesenvolvidos pobres, como um país africano. Não dá para comparar porque lá é extremamente pobre a maioria dos habitantes, enfim, não dá para comparar. Então eles criaram essa nomenclatura aqui, países emergentes. Ainda são países subdesenvolvidos, tá? Tá no grupo do subdesenvolvido, mas está caminhando para o desenvolvimento. Então eles separaram. No grupo dos subdesenvolvidos, então, está dividido os subdesenvolvidos pobres e os subdesenvolvidos emergentes, que é onde o Brasil está. Então não erra mais, tá? Para classificar o Brasil, a gente fala assim: Brasil é um país subdesenvolvido ou Brasil é um país emergente. Não se usa mais a expressão terceiro nem primeiro mundo. Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Não, nem existe mais isso. Os Estados Unidos é um país desenvolvido, tá bom? Vamos entender então por que o Brasil é um país emergente. Eu acho que eu já expliquei, né? Mas vamos entender aqui em detalhes, tá? Coloquei aqui para vocês especificamente. O Brasil é um país subdesenvolvido industrializado. Então, para ser considerado um país emergente, ele precisa ser industrializado, tá? E aí, subdesenvolvido e industrializado. Aí a gente vai ter México, a gente vai ter Argentina, a gente vai ter a China. China, professora, a China é o segundo país mais rico do mundo. Sim, mas a China é subdesenvolvida porque ainda apresenta problemas socioestruturais, tá? Problemas sociais. Muita gente na China está à margem na margem da linha da pobreza, tá bom? Enfim, voltando, né? O que é que significa que o Brasil possui um sistema econômico vinculado ao capitalismo, que ele é industrializado, porém ele apresenta problemas de infraestruturas ainda e depende muito
ainda de capital externo, tá bom? Bom, aqui outras características. Daqui a pouco a gente analisa aqui esse gráficozinho que eu trouxe para vocês, tá? A economia dependente e periférica significa que está à margem, tá? A gente tem uma enorme dependência tecnológica e econômica dos países desenvolvidos, porque a gente é principalmente exportador de commodities, de matéria-prima, tá? Mas não se resume isso não, eu coloquei até aqui. A gente não se resume à exportação da agropecuária, de produtos de agropecuária, de commodities e extração mineral, não. O nosso parque industrial, apesar de não ser tão expressivo quanto dos países desenvolvidos, mas a gente tem uma importante produção de aviões, de automóveis, softwares e muitos outros equipamentos modernos. A gente é referência, inclusive, nessa produção de aviões, tá? A gente é referência global, mas não é suficiente para competir diretamente com todo o potencial industrial dos países desenvolvidos, tá? Mas não significa dizer que é fraquinho, não. A gente é forte nesse cenário aí também. Segundo ponto aqui, né? Fragilidade comercial em relação às grandes potências, como eu já citei. Dívida externa grande, né? Grande quantidade de indústrias multinacionais. Então, a gente tem... a gente recebe muita empresa, muita fábrica, né? Multinacional ou transnacional. Isso significa que eles ainda enxergam a gente como um país subdesenvolvido, que somos, né? Mas quais são, por que eles instalam as suas fábricas aqui? Normalmente um país desenvolvido, ele vai instalar as suas fábricas transnacionais, multinacionais, em busca de matéria-prima abundante e barata. Nós temos aqui mão de obra não especializada e, portanto, vai ser barata. Eles procuram isso aqui. Isenção de imposto, então o governo, para receber essas empresas, que tem uma certa vantagem de receber, tá? Não é só pontos negativos não, tem os pontos positivos, embora a exploração da mão de obra esteja sempre por trás aí, e esse é um ponto que eu acho imperdoável, que é uma característica do capitalismo, inclusive, é você enriquecer, se manter no poder, não ter limite para a sua riqueza, que eu acho um absurdo, através da exploração do homem pelo homem. Isso é um absurdo. Acho que deveriam determinar limites extremos, tá? Tanto do máximo que você pode enriquecer, quanto do máximo que você pode explorar. Enfim, são questões que são para ser discutidas em outras aulas, tá bom? Bem, voltando aqui. Restrita a elaboração de novas tecnologias, então a patente de outros países também prejudica um pouquinho, às vezes a gente não tem investimento suficiente aqui para produzir, né, para pesquisar, e aí acaba os nossos cientistas indo lá para fora, mas tem que ser patenteado no lugar que ele desenvolveu a pesquisa, e aí a gente perde muito com isso. Grande reprodução de técnicas e tecnologias criadas em países centrais e uma enorme disparidade social. Como eu falei, né, a gente depende dessas tecnologias de fora, a gente às vezes só reproduz, só copia o que eles já fazem lá fora, então a gente não inova tecnologicamente. E isso é prejudicial para se destacar nesse cenário global. Fora que a disparidade social, enquanto a concentração de renda se dá na mão de pouquíssimas pessoas, né, muito mais, né, a maior parte da população passa necessidades. Inclusive, a gente atingiu agora 14 milhões de pessoas com fome, pessoas que não têm o básico na mesa para se alimentar, tá? E isso nos dados mais otimistas, porque eu já li, eu não conferi se a fonte é oficial, por isso que eu uso essa média de 14 milhões. Mas eu já li que tem 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil, tá? Mas como não é oficial, eu vou usar o valor 14 milhões, tá certo? Mas eu trago porque eu gosto de polemizar. Bom, e aí o que é que a gente tem com relação a essa disparidade social? A sociedade brasileira é dividida em dois grupos distintos, enquanto a gente tem um pequeno grupo que suga todas as vantagens de se ter um regime capitalista, a grande maioria da população, ela pega ali as migalhas, ela fica com as migalhas e com a exploração, e são os chamados escravos modernos, né? Eles criam a ideia de que a população ela é autônoma, é independente, é criativa, ela é empreendedora, ela consegue criar maneiras de conseguir dinheiro,
que na verdade isso é só uma camuflagem para dizer, continuem aí enquanto eu estou explorando vocês. Isso, se virem nos 30 aí, enquanto eu vou continuar explorando vocês, tá? E aí eu coloquei detalhes aqui, ó. De um lado, né, fica a burguesia, né, o conjunto de pessoas que detêm os meios de produção, são os donos. Aí não adianta dizer, um médico, ele é burguês. Não é um médico, a não ser que ele seja dono do hospital. Mas se ele presta serviço para ter um salário no final do mês, não importa o salário, é um salário muito alto, mas se ele depende daquele salário, ele não pode simplesmente ir embora se ele quiser, porque ele precisa daquele valor mensal, então ele não é burguês, ele não é capitalista, tá? Ele está fornecendo também a sua mão de obra. Então entendam, quando eu falo assim, conjunto de pessoas que detêm o meio de produção, eu não estou falando daquele cara que é médico, que anda com um carrão ali, não. Ele não é, tá? Ele é assalariado, então ele é tão dependente quanto você. Só que, claro, tem as disparidades. Ele ganha muito bem, ele vive com conforto, mas não significa que ele é o responsável por essa desigualdade, tá? É bom esclarecer esse ponto. Bem, então quem são, né? Detêm os meios de produção, que são as indústrias, as empresas, as fazendas, os bancos e etc. E acumulam capital a partir dos lucros arrecadados em suas propriedades produtivas e sempre explorando mão de obra. Sempre, gente, é claro que todo mundo precisa trabalhar, mas as massas, elas precisam tomar alguma estratégia, né? A gente precisa se movimentar para ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Respirar um pouco mais, acabar esse cenário de tanta exploração. A gente precisa pensar numa alternativa, né? Que ser ouvido. E aí, por isso, quando eu falei que a gente precisa conhecer o nosso sistema político, a nossa estrutura política e saber votar, e não é só votar no presidente, saber votar do prefeito comunitário, do cara do conselho tutelar. A gente precisa saber escolher do conselheiro tutelar, do prefeito comunitário, até o presidente da República. A gente precisa aprender a votar, tirando os nossos interesses individuais e pensar mais nos interesses coletivos, porque quando a coletividade está sendo amparada pelas políticas públicas, que vai ser um dos temas das nossas aulas, né, o que são essas políticas públicas, eles endemonizam, eles querem dizer que é comunismo, mas tira esse peso do comunismo e pega a parte importante de dizer assim, essas políticas públicas vão melhorar a qualidade de vida do povo, da população. E aí por isso que eu sempre estou alertando vocês, chega a ser prolixa, redundante, repetitiva, cansativa, porque enquanto não melhorar, eu não vou parar de falar. A gente não pode se cansar e entregar o nosso futuro assim, porque não vai mudar. Muda. Muda. Tem até uma frase do Gabriel Pensador, que é muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente, tá? Essa música é incrível. Chama Até Quando, do Gabriel Pensador. Depois vamos lá dar uma olhadinha. Muito boa, parece que o cara escreveu essa música hoje. Mas na verdade é porque o nosso sistema político, nosso sistema partidário, ele é realmente muito corrupto há anos, né? Enfim, do outro lado, para terminar a aula, já estou em 13 minutos, a proposta era 5, gente. Mas assim, são alegações importantíssimas, tá? Do outro lado fica então a classe trabalhadora ou proletária, pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de salário. A exemplo do médico, tá? Então, embora ele tenha um bom salário, mas ele poderia ter um salário melhor ainda, e a disparidade entre o salário dele e o do gari não precisaria ser tanta, porque os dois exercem um papel importante na sociedade. Tanto o gari, porque sem ele recolher o lixo, a gente sabe o caos que fica a cidade. Então, o trabalho do gari é importante, o trabalho do professor é importante, o trabalho da merendeira é importante, o trabalho de toda a sociedade, cada um no seu quadradinho, no seu cantinho, é importante, tá bom? Então, precisa ser valorizado. E essas disparidades salariais, elas não precisam existir. Todo mundo podia ganhar de forma justa, que a palavra é essa, é justo, tá? Bem,
Aí, aqui, tá, esse gráfico a gente tem que Chile, Peru e Brasil. A gente tem o melhor IDH, que é o mais próximo de 1, o IDH do Peru e o IDH do Brasil, que é o pior IDH, então. É isso mesmo. A gente tem aqui a expectativa de vida. Veja, a pior expectativa de vida é a do Brasil. A gente está perdendo para o Peru, né? Não subestimando, claro, mas em virtude da nossa economia, nosso DH deveria ser muito melhor. E olha que o que arracha o nosso DH, o que não derruba tanto o nosso DH, é justamente o PIB, o Produto Interno Bruto, tá? E a gente vai ter aqui na média de escolaridade que quanto mais anos de escolaridade, melhor. Quem apresenta a melhor escolaridade é o Chile. O que é que a gente observa? Que a maior renda per capita é a do Chile. Tá? O Brasil tem a segunda desses três, né, comparando com esses três, e a pior renda per capita é o Peru. Então, economicamente, o mais fraco desses três é o Peru. Mas quando a gente vai analisar a expectativa de vida e a média de escolaridade, aí a gente tem que o Brasil apresenta os piores índices. Tá? A gente ainda tem muito analfabetismo, inclusive no Nordeste a taxa de analfabetismo é 18%. Né? Então a gente precisa rever essas questões e por isso que, mesmo sendo tão prolixa e repetindo tanto, eu vou falar sempre que a gente precisa conhecer a estrutura política do nosso país e a gente precisa aprender a votar para melhorar essa realidade, tá, gente? Bom, não cheguei a 20 minutos, então a aula foi até rapidinha, né? No presencial a gente fica 1 hora, né, falando ou mais. Aguardo vocês nas próximas aulas, participem, guardem essas informações, porque a gente vai usar como base para as próximas aulas. Sim, mas eu sempre vou estar retomando, não se preocupem, tá bom, gente? Então, um beijo, até mais.